Alô Brasil, alô São Paulo, alô Brasília. A gente continua em Brasília hoje mesmo, que a Mar não está por aqui, né? Conexão Brasil começando, trazendo um tema hoje muito interessante. Vou apresentar em seguida o nosso convidado com o seu tema. Mas antes eu vou até São Paulo, falar com Priscila Freitas. Fala, Pri, como é que está em São Paulo? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar mais uma vez aqui no Conexão, programa do meu coração, que eu amo fazer, que eu amo conversar, eu amo bater um papo com todo mundo aqui. Muito alegre. Aqui em São Paulo o tempo tá legal hoje, tá bem menos frio do que semana passada. Semana passada foi cruel para nós aqui. A sensação térmica bateu 5 graus, meu Deus do céu. Para um outono é um choque. Deu um pequeno, deu um Tem pequeno 5 corte graus aí, aqui. Pri, mas daqui um Foi pouquinho. bem frio mesmo. Mas é isso aí mesmo. Mas o coração Legal, tá quente, é isso que importa. tá bom, deu um pequeno corte na sua internet aí, mas Ah, deu a tá, tudo entender bem. que você não gosta de frio. Todo mundo entendeu que você não gosta de frio, tá? Que bom. Mas nossa, o pessoal já deve estar reclamando aqui, sentindo a falta da mineirinha que mora em Brasília. É. Já vamos nos esticando hoje. Marcela Jacob está nos acompanhando, está dói. Ou seja, né? Eu pensei que não tinha mosquito aí em Minas ou Brasília, mas Não, parece tá um que a dengue surto. também está pegando por aí, né? Tá um surto terrível por aqui de dengue. É mesmo, Sim, rapaz, que coisa. infelizmente. Mas o nosso convidado de hoje, que também é de Brasília, a Marcela Biaco, por exemplo, não vai participar hoje. Beijão lá, recuperação, tudo de bom. Vamos ao nosso convidado, então, que por coincidência é de Brasília também, André Felipe, falando Conexão de hoje, falando de Brasília e nos informando já de que a dengue está pegando por aí. E aí, meu amigo, tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Assim como em São Paulo, aqui também já deu uma. O frio deu uma acalmada, porque brasiliense não está nada acostumado com isso, diferente de você, Brito. Mas por aqui tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sinto muito a falta da Marcela, que quem fez esse convite especial, mas eu sei que ela está acompanhando. Acabou de falar dela, ela está aí, ó. Está se Ó, ela recuperando tá da aí, ó, dengue, firme em e breve forte. estará aqui de volta. Beijão lá. Fica, né? Ela queria participar, sabe? Ela falou que podia participar, mas não tem como participar. Fica na audiência aí, curtindo aí o Conexão Exatamente. Vai Brasil, se tá? cuidar. Legal, então. Antes de eu pedir alguma coisa sobre você, de apresentar alguma coisa, esse executivo de marketing, vendas, com um excelente currículo, daqui a um pouquinho a gente vê alguma coisa. Antes de você se apresentar e trazer o principal do seu currículo, André, eu gostaria que a gente fosse para aquele quadro que abre todo o Conexão Brasil com a Priscila Freitas. Pri, por favor, análise corporal do nosso convidado do dia. Uau! Vai lá. André, se me permite fazer essa análise, é muito prévia. Garanto que não exponho nada nem ninguém, só falo coisa boa. Estava ansioso por essa análise, Pri, pode fazer. Opa! Então, vamos lá. É, sempre falando, né, André, a nossa análise corporal, ela é dividida em dois momentos, né? Então, é o rosto e depois todo o corpo, tronco, quadril e pernas. E como a gente não faz essa análise do pescoço para baixo hoje aqui, eu só faço uma prévia dos traços que você tem mais fortes através do seu rosto, tá bom? Essa análise, ela fala mais se você vai para o racional, se você vai para o emocional e como é que você funciona. Metade de você, a outra metade eu já não posso falar porque teria que ver o corpo, tá bom? Tá Então vamos bom, lá. vamos A nessa. maioria das pessoas que vêm aqui, elas têm uns traços muito parecidos, né? E as pessoas às vezes podem falar assim, pô, mas todas as pessoas são parecidas? Sim, algumas, nós temos os 5 traços de caráter, todo ser humano tem os 5 traços de caráter, mas algumas têm algumas predominâncias no rosto. Então, vamos lá, começando pelo teu rosto. O que eu vejo aqui e que eu posso falar? Primeiro, muita criatividade, né? Muita criatividade, muita visão, muita vontade de fazer o diferente, né? Não suporta a rotina, aquela coisa muito metódica. Gosta de um método, mas não todo dia a mesma coisa, né?
precisa ter muitas ideias, coloca essas ideias em prática, precisa pedir, geralmente, você tem a ideia e gosta de pedir para que uma outra pessoa coloque ela em prática, porque a tua cabeça ela é tão rápida na questão de ideias, de criatividade, que às vezes você vai colocar no papel, daí você já olha e fala assim, ah, não, eu quero melhorar essa ideia, daí você passa para uma outra pessoa, e outra pessoa fala, ah, mas eu estava fazendo aquela ideia, não, mas tudo bem, essa ideia aqui agora está um pouquinho melhor, melhora um pouco, né? Então tem muita criatividade aí. Por ter a criatividade, geralmente a rotina não é algo muito confortável, fazer sempre a mesma coisa, né? Tem também um pouquinho aqui da oralidade, que é o quê? A comunicação, que é o verbalizar, é o oral, é o como você fala com as pessoas, como você gosta de acolher as pessoas, como você se preocupa com as pessoas. E essa viradinha aí de rosto foi ótima para mim, porque acabei de ver o seu maxilar. E daí, nesse maxilar... Eu vou ficar parado agora, não vou me mexer. Não, pode dizer. A análise, ela é o rosto todo, frente, verso, lateral, é tudo isso, é tudo analisado, né? Então, como que a gente percebe? Que tem, quando a gente percebe a testa, né? Essa parte que tem a entrada aqui, é a entrada da pessoa que tem o quê? A percepção da vida mais em caverna. É uma pessoa um pouco mais reservada e ela tem as ideias dela num mundo mais reservado. Ela se expõe desde que ela saiba o lugar onde ela está se expondo. Não é a pessoa que vai se atirando muito, né? Ela dá uma percebida. É uma pessoa de ideia, de criatividade, pouco mais reservada. Quando está com as pessoas que se sente bem, ok, acolhe, abraça. Muito, tem apego à família, né? Tem apego aos princípios da família, os valores são muito fortes e muito intrínsecos em você. E a comunicação ela é fácil para você, mas o racional, às vezes, eu não vi o resto, né, não vi o seu corpo, mas o teu racional e o seu emocional, eu diria assim que eles são muito equilibrados. Você não é totalmente racional e totalmente emotivo, você tem um equilíbrio entre os dois. Mas está manifestando aqui a criatividade em primeiro lugar aí no teu rosto. Tá bom? Uau! Essa é a Priscila Freitas, a nossa analista corporal, e só tem no Conexão Brasil, sabe? Você não vai ver uma outra live. Você tem exclusividade para mim já do Conexão valeu. Brasil. Para mim já valeu essa leitura. André, se acabasse aqui já estava ótimo. Fez sentido para você? Fale você agora um pouquinho desse entusiasta da transformação digital, executivo de marketing, de vendas. Antes de entrar no tema propriamente dito, né? Sim. Fale um pouquinho sobre você, quem é o André Felipe com PH. Bom, vamos lá. Faz muito sentido tudo que a Pri trouxe e as coisas vão linkando, né? Com a carreira, com o que eu escolhi, com o que eu faço. Pri acertou muito, muito disso mesmo. E no tema, a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que você falou também. Bom, apaixonado por transformação digital, comecei a me apaixonar pelo tema em 2017, quando eu fui provocado pela leitura de um livro do Klaus Schwab, trazendo os impactos da indústria 4.0 nos próximos anos, né, no Fórum Mundial Econômico de 2015. Onde já se discutia o que seria do mundo, né? Tudo que a gente está vivendo agora. E eu lembro que quando eu li o que estava, né? O que estava, as tendências, as macro tendências, aquilo me deixou bastante chocado, no primeiro momento amedrontado, e aí virou uma paixão, né? Primeiro virou um mecanismo de defesa, preciso me movimentar para não ser engolido por tudo isso. E depois um mecanismo de defesa. Então, eu aproveitei todo o conhecimento e trajetória que eu tinha, né, profissional, até aquele momento, né, muito voltado para vendas e começando a entrar no marketing, mas sempre com esse olhar de futuro, sempre com esse olhar voltado para a transformação digital em carreira e em negócios. Então, daí vem essa paixão, Brito. Inicialmente por um medo. Caramba, se eu não me mexer, eu vou ser engolido. E aí esse medo virou paixão e é o que eu mais gosto de falar e estudar. Tipos de carreiras e seus benefícios. E aí você levanta um tema que eu acho muito interessante a gente conversar hoje, Pri, que é generalistas e especialistas. Até então, a gente ouve falar bastante, né? A defesa dos generalistas, a defesa dos especialistas, né?
E aí você coloca um outro ingrediente que também não é novo, mas que me parece que está aparecendo agora com muita força, principalmente pós-pandemia, que é nexialista. Ou seja, que muita gente, quando eu fiz a chamada, me questionou. E aí, o que que é o nexialista? Ou seja, né, é um estudo, tem sido feito, não é tão novo assim, né, André? Não. Mas eu gostaria que você falasse, e para começar o papo aqui, didaticamente, o generalista, o especialista e o nexialista, que é tema, digamos, da nossa live de hoje. Por favor. Vou falar um pouquinho de como começou essa discussão. Há muito tempo atrás, num dos meus primeiros trabalhos na telefonia, onde eu estava discutindo com a minha líder direto, isso foi em 2000 e alguma coisa, 2008, 2009, e a gente começou a discutir um pouco sobre isso. Caramba, o que vale a pena? Qual é o tipo de carreira mais interessante? É uma carreira mais especialista, onde eu verticalizo ali a minha carreira e eu viro uma referência, eu viro uma autoridade e eu faço aquilo com muita maestria, ou um generalista, né, que sabe um pouco de tudo e não se aprofunda em nada. Será que isso é arriscado? Será que até que ponto isso é bom? Então essa discussão de especialista e generalista, ela me acompanha há um tempo, e na minha vida, particularmente, isso foi acontecendo de uma forma mais natural, sem perceber, né? Algumas oportunidades foram surgindo e eu, com essa coragem de encarar as coisas e desafios, a minha carreira, de uma forma natural, ela foi se formando de uma forma mais generalista para nexialista. Eu já falo um pouquinho do nexialista. Mas não foi conduzida de uma forma tão intencional assim. Mas se eu pudesse hoje, se o tempo voltasse, eu construiria da mesma forma e com intenção. E o que é o nexialista? Como o Brito falou, não é um tema tão novo. As primeiras escritas sobre foi na década de 50, né? Só que ele fica muito mais forte agora não é nem por conta da pandemia, é por conta da transformação digital. Chama-se o nexialista do profissional do futuro. O que ele é? Ele não é um generalista, ele não é um especialista. Ele é um equilíbrio dos dois. Como? Ele não é o especialista que vai saber profundamente de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele não é tão raso como um generalista que passa por muitos lugares, mas não cria raiz. O nexialista, ele não tem um conhecimento profundo, ele não é o mestre, mas ele tem várias competências, principalmente soft skills, que ele sabe quem acessar quando ele precisa de algo. Ele sabe quando ele tem uma capacidade de aprender rápido e desaprender quando precisa. Tudo linkado ao que se fala de futuro do trabalho com a transformação digital, né? Então, a pandemia, Brito, ela acelerou muito a transformação digital no mundo. Mas o que trouxe mesmo o nexialista de uma forma mais forte é a transformação digital. Ele é visto hoje como o profissional do futuro, como o profissional que as empresas querem. Tá? E o que é o nexialista? Ele é o que traz nexo, ele consegue fazer links. Alguns chamam de cabeça de hiperlink. Então, ele consegue pegar vários conhecimentos diversos e ele consegue. Então, de um modo geral e bem simplista, esse é o nexialista. Ele não aprofunda, ele não especializa, como a Pri falou, né? Ele não necessariamente executa tudo, mas ele faz excelentes links com diversas áreas, diversos segmentos, e ele consegue trazer soluções. Eu tenho procurado algum material, André. Em seguida eu passo para a Pri fazer a sua pergunta, está curiosa também no assunto, né, Pri? Muito. A Mar está dizendo que está excelente, né? A Mar está na audiência aqui hoje. Ela está Louca para participar. Ela, inclusive, passou algumas perguntas para mim aqui que eu vou reproduzir para você, tá, André? Uhum. Mas eu gostaria de saber como é que está o mercado hoje. Essa característica do trabalho, digamos, está sendo levado a sério? Se eu procurar um nexialista hoje para minha empresa, eu encontro. O estudo, eu vi pouco material bibliográfico ainda, livros, ou seja, pouco material, como é novo, parece que é um assunto assim pouco discutido. E, inclusive,
algumas divergências quanto ao nexialista. Algumas pessoas têm Sim, agido o contrário, né? sim. Como é que você tem visto essa questão? Bom, de fato, você. Vamos pensar na nossa audiência. Poxa, que legal. Se eu quiser me tornar um nexialista, de fato você não vai encontrar um livro, um caminho muito definido. O termo não é novo, mas a força que ele ganhou, ela é recente. Então, de fato, você vai encontrar artigos na internet que falem sobre o assunto, mas se alguém acha interessante esse tipo de carreira, o caminho é buscar pelo autoconhecimento e o desenvolvimento constante. E ter coragem, muita coragem. Tá? Então, é muito simplista. Como que eu posso desenvolver isso? Através de mentorias, modelando com pessoas que você tem como referência. Foi como eu construí, tá? Estou te falando por um depoimento próprio de como eu construí esse perfil de carreira. Foi observando, lendo muito, muita busca por autoconhecimento, né? Aí vem um pouquinho, tipo, quase que um cara de RH, de tanta ferramenta que eu procurei ao longo desse tempo de carreira, para me conhecer qual é o meu perfil, o que eu mudo, quais são os meus desafios, quais são as minhas armadilhas. Então, essa busca intensa por autoconhecimento, a busca por aprender coisas novas o tempo inteiro, de aceitar me lançar em segmentos novos. E falando rapidamente assim, já passei por mercado financeiro, logística, indústria de confecção e moda, startup do segmento imobiliário. Hoje eu estou amando o segmento que eu estou, que está ligado à consultoria ambiental. Então, ter coragem de falar, caramba, eu vou sair de telecom para ir para moda. Não sei nada de moda. Tá, vamos lá, aprende, né? Então, essa coragem, busca por autodesenvolvimento, desaprender muitas vezes coisas que você aprendeu, e o mundo está assim, né? É, inclusive, uma das habilidades do futuro e do nexialista. Lifelong learning. Ele aprende o tempo inteiro e ele também tem que saber desaprender, tá, o Brito? Então, de maneira geral, é isso. Você está certo, não tem muita bibliografia, não tem um livro para recomendar. É algo ainda está muito tácito, né, que eu poderia dizer dessa forma. Mas a minha dica seria essa. Mais uma só, Pri. No embalo aqui para não perder o gancho. As novas gerações estão vindo com DNA nexialista ou é impressão minha? Essa pergunta é difícil, mas eu arrisco dizer que sim, tá? Precisaria aprofundar um pouco mais sobre essa nova geração, porque eles estão um pouco assustadores, né? Já chegam sabendo navegar e vivenciar essa experiência do mundo digital de uma forma muito assustadora. Mas eu acredito sim, porque a base do nexialista são competências mais sociais, são competências técnicas, competências relacionais, que puxa para o lado comercial, que puxa um pouco de tecnologia. Então, eu acredito que eu acredito que vai ser um movimento natural. Deixa eu concatenar a minha ideia. As posições de atividade muito robótica, muito repetitiva, quando essa galera de nova geração chegar no mercado de trabalho, possivelmente isso já vai ter sido substituído por inteligência artificial, por máquinas, enfim, por tecnologia. O que essa galera nova vai precisar agregar? Outras competências, né? E que são essas, por isso que o nexialista é chamado o profissional do futuro. São as competências sociais, são as competências de relacionamento, né? Ser muito bom em tecnologia também. Então, eu acredito que sim, mas é uma opinião minha, pelo pouco que eu tenho observado, né? O próprio mercado de trabalho vai exigir isso dessa nova geração. Priscila Freitas, tá louquinha para falar. Fala aí, Pri. Uau, é muita novidade, né? Não é só a tecnologia, mas o comportamental também tem que acompanhar a tecnologia, né? E isso está tendo um grande gap aí no mercado de trabalho, que é o comportamento de uma geração que está entrando em conflito com o comportamento da nova geração e das que estão por vir ainda, né? E a tecnologia, ela fala assim, olha, é o seguinte, não importa a geração que você está, entra nela porque não tem outro jeito. Né? Não tem outro jeito, você não vive sem. Então, para de ser resistente aí e bora lá cair aqui para dentro. Então, vai conhecer a tecnologia, vai se aprofundar, não precisa se aprofundar em tudo, porque a tecnologia não nos permite aprofundar em tudo, isso seria loucura. Né? Então, você não tem como ser um especialista
você acaba indo na área da tecnologia mais para aquilo que você usa, para não ficar tanta coisa na sua mente. E essa nova, vamos dizer assim, esse novo perfil de profissional que está chegando, já não é tão novo como vocês disseram, mas é um perfil que tende a vir e a crescer no mercado, porque essa geração mais nova, ela tende a ser muito rápida em muitas informações, mas o comportamental talvez ainda não esteja preparado para o mercado de trabalho de acordo com o que vem as outras gerações, né? Com aquele comprometimento, não, eu tenho que entregar isso, hoje o jovem, tá, entreguei, tá, tchau, bum, fui. Nômade digital, entende? Ele não está muito afim de se apegar aos valores antigos. André, qual é o maior conflito, o maior desafio que você enxerga entre as gerações que tiveram que se acostumar com a tecnologia e qual é o maior desafio entre a geração que teve que se acostumar com a tecnologia, com o mundo digital, para as que já nasceram nesse mundo digital? Qual que você vê o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior importância disso, a maior entrega, o maior aproveitamento que todo mundo pode ter com tudo isso? Tá. Bom, só uma observação importante. Cada vez mais a janela das gerações ela tem ficado mais encurtadas, né? Antes, a cada 8, 10 anos, você via uma geração muito marcada por algo. Ou uma geração guerra, pós-guerra, moedas, né, instáveis no mundo inteiro, economia e agora tecnologia. Só que eu vou ser muito honesto para vocês. Dos milênios para lá, para mim já é quase que tudo a mesma coisa. Tá tudo muito curto e muito próximo uma da outra. Então eu vou trazer uma geração, eu vou trazer esse comparativo até o XY. Eu vou responder a sua até o XY e para frente, porque daqui para frente está tudo muito rápido e misturado. Para mim a maior diferença é a curva de aprendizado em tecnologia. Essa é a primeira maior diferença. Eles já nascem com uma rapidez muito assustadora do mundo da tecnologia. E isso é muito bom. E agora eu vou dar um depoimento pessoal do que eu sofri de conflito no mercado de trabalho com a geração acima da minha, né? Que é o X. A minha geração já é uma geração mais movida por propósito, por causas, e não é muito apegado ao local, aonde está. Você é Y, né? Eu sou Y. Y. E aí, na medida que surgiram oportunidades na minha vida e que faziam sentido a um propósito, estava ligado com o meu propósito, eu fui me lançando. E, em algum momento, isso pegou para mim como um profissional volátil, um profissional que não cria raízes, um profissional que vai. Então, eu sofri na pele sobre essa visão da geração anterior, de pessoas que ficavam 10, 15, 20 anos no mesmo emprego, numa mesma companhia, numa mesma posição, e que olhavam o meu currículo e falavam, nossa, mas nos últimos 5 anos ele já passou por 3 empresas, ele não cria raiz em lugar nenhum, e eu recebia logo um rótulo, um carimbão, e um conflito que eu senti na pele. Hoje eu já percebo isso muito mais sutil, e agora eu sofro de outra coisa. A galera um pouquinho mais nova do que eu, que está na casa dos 23, 25, é um nível de rapidez para aprender as questões tecnológicas que eu já me sinto passado para trás. Então, são esses choques que eu percebo, né? Trazendo um depoimento pessoal sobre o nômade digital, um pouco do que eu passei, né? E o que eu sofri de gestores e líderes que já me rotulavam de cara. E hoje, o que eu sofro com essa galera muito mais nova, sobre essa questão da velocidade, de trazer... Às vezes a gente está com desafios, eu vivi isso esses dias, nossa, vamos rodar um sprint para descobrir tal coisa, para desenvolver alguma coisa, e aí chega a estagiária. Não, mas já tem isso aqui pronto, você não conhecia? Já tinha algo pronto no mercado, já que eu não fazia ideia. Então, é muito difícil acompanhar e se atualizar. Essa galera mais nova desafia a gente todos os dias nesse sentido. Para quem está sentindo saudade daquele sorriso da mineirinha que mora em Brasília, Marcela Iaco, que não está aqui hoje,
ela está em Dodói, eu não sei qual é esse mosquito de Minas ou de Brasília, mas pelo que o Felipe falou antes, deve ser É de de Brasília, Brasília. porque tem um surto de dengue em Brasília. Está nos acompanhando, está interagindo, né? E na próxima semana a Mar está de volta, então, a nossa Conexão Brasil. André, falar em sintoma. Qual é o sintoma? Nossa audiência aí, o cara está pensando assim, será que eu sou nexialista? Não sou? Será que eu tenho um pouquinho? Qual é o sintoma do nexialista? Ele é incansável. Ele tem um bicho comichão ali que mexe, ele quer mudar, ele tem uma curiosidade, né? Essa curiosidade desperta nele querer coisas novas. Viu algo novo que faça sentido, aquilo chama atenção. É uma pessoa que ele é plural, ele é diverso. Então ele não, de fato, ele não tem muitas raízes profundas em um lugar só. Mas essa é uma das características, né? Assim como as outras que eu falei, né? Essa habilidade social, esse olhar tecnológico. Por que é chamado de profissão do futuro? Por quê? A tecnologia vem para substituir muitos postos de trabalho. Então, na medida que eu consigo ser um cara, um profissional, que eu consigo ser diverso, eu não sou raso, porque eu tenho capacidade de aprender rápido e entregar rápido. Mas, ao mesmo tempo, se aqui essa porta fechou, rapidamente eu consigo outra ali. Ele tem essa mobilidade, tá? Então, são essas características muito marcantes do nexialista. Uhum. Por exemplo, o aluno que chega lá na faculdade, professor, eu larguei o direito no quarto semestre e vou fazer jornalismo. É um sintoma nexialista? Muito tem que observar outras questões. Acho muito. Só a questão. Eu conheço pessoas que já tentaram se formar em 4 cursos. Talvez seja uma pessoa que precise de uma mentoria, de algo para ajudar ela a encontrar o propósito, ajudar ela a encontrar a paixão dela, a vocação, mas só a questão de mudar. Eu sou crítico até em relação à forma de educação hoje em dia. Tem cada vez mais tido dificuldade de aceitar esse método de você, às vezes, ficar 5 anos dentro de uma sala de aula e quando você sai de lá já mudou tudo. Então, sobre essa questão da escolha e essa mudança constante do que eu vou fazer, do que eu vou me formar, pode ser um leve sintoma, mas pode ser também um sintoma de alguém que precisa de ajuda para encontrar o que de fato faz sentido para ele. Esse sintoma isolado talvez não diga muita coisa, tá, Brito? Tá bom, então. Pri, vamos aproveitar e fazer a sua crônica e emendar com uma pergunta para o André, enquanto o André toma uma aguinha. Deixa eu só fazer uma consideração antes da crônica. Eu não gosto muito de modismo, né, das coisas. Agora é um nexialista, é um do nexialista. Se alguém for pesquisar sobre isso, vai ver muito falar disso. Eu gosto do sentido das coisas, a razão e o porquê. Né? Por que o nexialista está em alta? Repetindo, por conta dessa capacidade dele de transitar em vários ambientes, rapidamente aprender, se inserir naquilo, sugerir soluções. Mas isso não, eu só quero finalizar uma fala de que isso não exclui a importância de um especialista, isso não exclui a importância de um generalista. Não é assim, vamos pegar a bola da vez, é o nexialista e todo o resto, né, já era. Não, todos têm a sua importância, mas por conta dessas características e a forma que o mercado de trabalho tem se movimentado por conta da tecnologia, a chance de um nexialista se posicionar melhor em carreira ela é maior, tá? Muito bom, André. Eu também penso assim. Eu acho que já vi vários especialistas falando de que vamos continuar com o generalista, vamos continuar com o especialista, e está aí uma nova figura que vai somar ao time, né? Pri, nova era, uma visão holística do ser humano. Uau, gostei do tema. Está no tema do dia, né? Vai, Pri. Exatamente. E até aproveitando todo esse nosso bate-papo aqui e trazendo para o mundo da nova era, o que é a nova era, né? É o ser humano da nova era. Aquele que se conecta e ele faz as coisas partindo de um princípio, de um propósito, de algo que realmente dá uma chacoalhada ali no coração dele. E esse tem sido um dos grandes conflitos que tem passado aqui. O ser humano agora, da nova era, ele chega e fala assim, tem algo diferente, eu não sei explicar o que está diferente, mas tem algo diferente.
É a tecnologia? É a mente humana? Os seres humanos agora eles são mutantes? O que tem acontecido, né? E o que acontece quando você traz um recurso latente na pessoa, por exemplo, uma pessoa que é generalista, especialista, anexalista, o que acontece? Tem um recurso dentro dele natural e ele vai se encontrar em determinado momento da vida dele como um generalista, como um especialista, como um anexalista, ele vai trazendo desde que aquilo seja natural para ele, que não seja imposto para ele. A nova era está aí para mostrar para você, seja o que você nasceu para ser. Traga para o mundo aquilo que você nasceu para ser. O mundo precisa de originalidade, precisa de coisas novas, mas desde que isso traga o quê? A sua unicidade. Não existe nenhum ser humano como o Brito, como a Marcela, como o André, como a Priscila, nós somos únicos. E na nova era, levar a sua unicidade, levar o seu recurso único, eleva a vibração, a frequência vibracional do ambiente aonde você vive e com as pessoas com que você convive. E isso traz a energia de gratidão, de alegria, de contentamento. O teu propósito alimenta não só a você, mas aqueles que são envolvidos com você. E nisso, na nossa tabela de frequência vibracional, que vai de 20 Hz a 1000 Hz, nós estamos precisando no planeta Terra que a energia vibracional das pessoas sejam elevadas através do coração, que é aquilo que magnetiza aquilo que a gente tem na nossa vida. Então, hoje, o que eu gostaria de falar para vocês que estão aqui com a gente é: vejam realmente aquilo que o teu coração bate forte, aquilo que faz sentido para você. E, por favor, não se comparem com ninguém. Se foquem em vocês. Reflitam o que realmente faz sentido para vocês, o que vocês gostam de fazer. Dessa forma, vocês vão estar contribuindo para o mundo que vocês vivem e vão expandir a frequência vibracional do planeta. Hoje a gente tem uma frequência vibracional no planeta mais ou menos de 280 a 300 Hz. Para nós termos uma frequência menos densa, nós precisamos chegar em 540 Hz. É uma frequência vibracional de expansão e de gratidão. Mas só se faz isso quando você descobre o seu potencial, se valoriza e se doa para todos aqueles que convivem com você. Essa é a minha crônica de hoje, tá bom? Eu quero falar, gente. Eu preciso falar. Não dou conta. Pri, por favor, hein, compromisso. Escreva essa sua crônica, transforme em artigo para a gente publicar lá na E3, tá? Perfeito. Excelente. Manda, porque eu quero espalhar isso também. A Má está acompanhando também. Por favor, André, seu comentário. Eu quero ajudar a compartilhar essa crônica, porque faz muito sentido no que eu acredito. Não de forma tão técnica quanto a Pri, né, que já sabe até os níveis de frequência, mas quando a gente entra e aprofunda no tema sobre estudo de transformação digital, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, de inteligência artificial, de substituição de postos de trabalho e tudo, a gente está numa era onde a gente nunca se fez tão necessário a gente ser tão humano. O que de fato vai diferenciar a gente é a nossa humanidade, é tudo isso que a Pri falou, né? Muito bom, Pri, muito show, muito em linha com o que eu acredito, com o que eu sinto, e agora fazendo uma viagem muito louca, acredito muito que o mundo precisa de cura, né? E essa cura, ela está na gente. A tecnologia não vai ser capaz de curar. Ela pode ajudar, ela pode melhorar, mas essa cura, ela está dentro de cada um da gente, com essa visão que a Pri trouxe. Muito obrigado, Pri, muito show mesmo. Imagina, que é isso. Essa pergunta da Pri, deixa eu falar um gancho. O Walter Longo, que eu admiro muito, você provavelmente vai acompanhar também, né, André? Pri? O Walter Longo tem uma frase que diz que quanto mais a tecnologia avança, mais humanos teremos que ser. Ou seja, né, bem nisso que eu acabou de falar. Pri, por favor, sua pergunta. Baseado em toda essa tecnologia, no comportamental, André, fala um pouquinho da sua trajetória, como foi a sua transição de carreira, para quem está nos ouvindo, para encorajar, para fazer com que as pessoas acreditem que sim, é possível mudar
independente da situação que a pessoa esteja nesse momento. Fala um pouquinho de como foi a sua transição de carreira. Nossa, legal. Comecei a trabalhar muito cedo e entrei na área comercial. Entrei como vendedor, que era a oportunidade que tinha para que eu conseguisse pagar minha faculdade, me formar e tudo mais. Então, entrei como vendedor no mercado de telefonia, né? E no mercado de telefonia eu fui crescendo. No mercado de telefonia eu fui crescendo, desenvolvendo habilidades. Então, a minha porta de entrada foi o mercado de telefonia. Em um determinado momento surgiram oportunidades, só que essas oportunidades elas foram construídas por entregas. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre investi muito em conhecimento e autodesenvolvimento. Eu precisava me conhecer muito bem. Então, algumas oportunidades foram surgindo, outras eu mesmo provoquei, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a primeira eu tive muito medo, que foi sair do mercado de telefonia, inclusive foi onde eu conheci Marcela há quase 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, onde eu já estava muito bem, onde o meu nome já estava bem visto, até fora da empresa, de fato, onde eu trabalhava. E aí fui para outro segmento. Um segmento totalmente diferente, distribuição e logística. Tive muito medo, só que eu tive essa coragem de vencer o medo. E aí vem a primeira dica. Sempre tive mentores importantes do meu lado para me ajudar a enxergar pontos cegos. Todo mundo tem ponto cego. Todo mundo vai ter ponto cego. Tenham mentores ao lado de vocês. Pessoas que vão falar, olha, observa isso. Sempre fui ponderando esses pontos. E aí chegou um certo momento que eu não estava mais feliz, eu estava muito bem assim, de posição, financeiramente, e aí eu fui na linha do que a Priscila falou, o que vai me fazer feliz? E eu tinha um desejo de morar fora, fui morar fora, estudei, me especializei em marketing, foi quando eu saí um pouco da visão só comercial, comecei a ter uma visão um pouco maior, marketing. Quando eu voltei, estava no auge da pandemia, a rede que eu construí, aí vem um outro ponto importante, auge da pandemia, desemprego altíssimo. E aí eu estava num momento bem crítico, é até legal falar disso, a gente lembra das coisas, gera gratidão. E essa rede que eu construí, que é uma outra coisa importante, construa uma rede forte, uma rede que te suporte ao longo do tempo. Surgiu, através dessa rede que eu construí, surgiu uma oportunidade fora do meu estado, numa indústria de confecção, de moda, nunca tinha trabalhado em indústria, minha experiência era varejo. E aí, mais uma vez, eu tive que ter coragem. Em outro estado, sair de onde eu estava, enfim. Então, e aí depois disso surgiu uma outra oportunidade, comecei a estudar sobre tecnologia, sobre startup. E aí eu provoquei essa mudança, contratei um outplacement para me posicionar profissionalmente em alguma empresa muito ligada à tecnologia e startup. E aí eu vou resumir um pouco. O que eu quero dizer as oportunidades, elas foram construídas por conta da rede de pessoas que eu construí ao longo do tempo. Pessoas como a Marcela, que eu segurei na mão e nunca mais larguei. Que não é só uma amiga irmã, mas que é uma pessoa que eu sei que eu posso contar. Assim como Marcela, tem outras pessoas. Então, a importância dessa rede, ela foi muito importante. E em alguns outros momentos, de forma mais intencional. Resumidamente, eu sempre criei as mudanças. Eu nunca permiti a situação me colocar em um lugar X. Se não estava bom para mim, se estava desagradável, se eu não estava feliz, eu me movimentei. De algum modo eu me movimentei. Se foi pegar a grana que eu tinha guardado e fui estudar fora, se foi contratar um outplacement, se foi acionar a minha rede que eu construí ao longo desse tempo, eu fui sempre em busca dessa felicidade e do propósito do que eu fazia. E aí hoje eu olho para trás e eu vejo essa construção diversa, essa construção plural. Não sei se consegui te responder, Pri. Sim, consegui. Muito bom, André. Deixa eu só falar um oi aqui, um tchau pro meu cunhado lá direto da Itália. Tchau. Sempre nos acompanhando aqui. Oi, Simão. Oi, Simão. Você me deixou um gancho agora aqui, André, que é o seguinte, ó. No seu briefing, você colocou que você fez uma especialização em marketing no Canadá. Sim. Você acabou de falar agora de especialização. Sim. Eu tenho me interessado muito pelo marketing 4.0 do Kotler, que ele mesmo faz essa alteração, que provavelmente é um trabalho que você vem acompanhando desde o U já há muito tempo, toda essa mudança. E essa mudança do Kotler, ao menos até onde que eu entendi, para o 4.0,
sobre essa mais humanização, tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje sobre o trabalho, ou seja, o marketing vem de encontro, segundo o meu entendimento, né? Como é que você vê essa transformação também, já que nós estamos falando de transformação digital, uma transformação que eu vejo muito grande também na questão marketing, que muita gente ainda está lá no pensando em preço, produto, nos 4Ps, né? Ou seja, e aí tu leu o Kotler agora no 4.0, que ele fala totalmente coisa diferente. Como é que você está vendo essa Eu questão? não vou mentir que de vez em quando eu ainda uso os 4Ps dele, não, tá? Pelo menos começa a guiar. Mas aí você começa a se esbarrar com as questões, principalmente das redes sociais, que modificaram completamente o marketing, elas estão ligadas à transformação digital. Então, dentro do marketing, o tempo inteiro isso tem mudado, né? Se você for olhar aí há 3 anos atrás, se falava de uma jornada de marketing, uma jornada de venda, de reconhecimento, consideração, compra. Hoje já está tudo muito louco. Você já não consegue mais acompanhar certamente de onde veio a jornada desse cliente, né? O marketing está muito integrado o tempo inteiro. Então, o grande lance é acompanhar o que vem acontecendo o que a transformação digital vem trazendo de tecnologia dentro do marketing, que é muita coisa. Isso já chegou também na parte comercial, né? Na reestruturação comercial. A forma de vender mudou muito, né? Os canais de venda eles mudaram muito e continuam mudando. Mas, de uma maneira geral, a chave de tudo vai ser sempre o olhar para o ser humano, como você falou. Olhar para o ser humano de forma única, né? Olhar para o ser humano de forma genuína no que a gente pode entregar como solução, e não o marketing que eu quero vender o que eu tenho. Eu me coloco na posição da persona que eu quero atingir e eu proponho entregar alguma solução para algum problema dela, né? Aí sim é uma venda de mão dupla, onde os dois ganham, onde existe fidelização, onde existe sucesso do cliente, que já é uma outra esteira dentro desse funil que foi ficando foi ficando grande ao longo do tempo, né? Então, de uma maneira bem geral, Brito, é isso. É olhar para o ser humano de forma genuína, se propõe levar soluções e não o olhar interno para o que você tem e o que você quer vender a qualquer preço. Tá? E o mais latente hoje é a dificuldade no marketing de mapear a jornada do cliente. A gente viu um Instagram aqui agora, mas quem disse que ele veio do Instagram? Quem disse que não foi um amigo que indicou? Quem disse que não foi de um post no LinkedIn? Que não foi do site? Que não foi do Google? Tá, hoje a gente enfrenta uma dificuldade, assim, das ferramentas de saber exatamente essa trajetória do cliente, de conscientização e compra. Né? Tem ficado complexo isso, de tanto que o mundo digital entrou na vida das pessoas. Uhum. Você é o motor propulsor do seu propósito. A gente é só faísca de ignição. Frase da Marcela Iaco, que está acompanhando, ela está conseguindo escrever, já é um bom sinal, né, Pri? Você, Pri. Sua pergunta, Pri? Desculpa, não ouvi. André, você fez essa transição de carreira, traz muito a questão que vem quando você fala eu criei as oportunidades, é exatamente isso, né? Quando a gente tem um propósito, tem uma meta, a gente começa a fazer uma movimentação na nossa vida para que aquilo se realize. E não importa o como deixa que o universo traz, né? Então, assim, ter essa grande rede, como você disse, a rede que seria, se eu compreendi correto, o network, seus mentores, são bases para que você consiga realizar as tuas vontades, né, os teus desejos. E a partir do momento que você tomou uma decisão, o universo se encaminha de trazer as tuas vontades. Hoje, na sua atual área de atuação, na sua vida, no seu cotidiano, como é que você, em algum momento, às vezes percebe que às vezes o teu propósito se deixa ele escapar um pouquinho, ou que às vezes ele está mais desafiador, ou então você fala assim, olha, já cumpri essa etapa do meu desafio, né, dentro da minha jornada, agora eu quero ir para uma outra etapa. Como é que você não se perde nesse momento?
porque você é uma pessoa de muita criatividade, né? Então, assim, como é visionário, tá sempre em movimento, como é que você não se perde daquilo que você tanto ama fazer e tanto faz com maestria? Bom, são dois termômetros, Fê, de uma forma muito objetiva e direta. Felicidade no trabalho, que é um tema que não tem café que eu tomo com a Marcela, que a gente não fala disso, ela falaria muito sobre isso se ela estivesse online com a gente. Felicidade no trabalho é o primeiro termômetro, e o segundo é o quão desafiado eu tenho sido naquele lugar. O quanto aquele lugar, aquele trabalho que eu não gosto de chamar de emprego, o quanto aquilo me faz, me torna melhor, né? Os desafios, o quanto que aquilo tem me tornado melhor. Isso geralmente, aí vira um ciclo. Se eu sou desafiado e sinto que eu tenho me tornado alguém melhor, eu fico feliz. Se eu sou feliz, eu continuo tendo combustível para entregar esse desafio. Se algum desses dois elementos se rompe em mim, aí a coisa começa a desandar, desestruturar, e aí eu começo a entrar num processo de avaliar. E já não é hora de uma mudança de um ciclo, né? De uma mudança de lugar, de ares novos. E hoje eu já não tenho mais medo do rótulo de volátil, do rótulo de sem raízes. Hoje eu me preocupo com essas duas coisas girando bem, porque é o que me faz bem. Por quem já passou por burnout, por quem já passou por depressões engatilhadas por excesso de trabalho, eu digo que eu fico muito... E aí, por isso que eu te falo da busca do autoconhecimento, né? Não dá pra gente entrar detalhadamente de tantas coisas, mas ao longo da carreira eu tive os meus momentos de ter burnout sem nem saber que o nome era esse nome chique que falam hoje. Era depressão mesmo. E aí, hoje, esse autoconhecimento me permite... Eu consigo perceber se está bom. E é isso. Muito Alguma bom. coisa Muito bom, André. desajustou, alguma coisa desajustou, esse conhecimento interno já começa a falar, caramba, né? Deixa eu ver como que eu vou movimentar. Tem uma fala que você falou, que você disse, que eu quero voltar atrás um pouquinho brevemente, que é: você sempre criou as oportunidades. Isso pode soar de um tanto prepotente, principalmente depois que eu aprofundei um pouco em uma das ferramentas de autoconhecimento, que eu tive que ter isso como alerta, a prepotência, soberba, né? Tive que saber lidar com isso. Eu passava uma coisa achando que era outra. E, de fato, eu preciso ser humilde em dizer também que muitas dessas oportunidades, elas surgiram. Algumas foram criadas, provocadas, outras surgiram, outras o universo trouxe, né? Minha fé, minha crença, outras foram apresentadas a mim. Porque eu sei que muita gente pode ouvir uma live dessa, uma conversa dessa, e falar: não, eu fui um sortudo, para mim não aparece, muito fácil falar quando apareceu, muito prepotente, muito soberbo dizer que eu crio as oportunidades, de repente eu saio e eu vou para outro lugar, e eu vou para o Canadá, né? Não é simples assim, eu sei que não é, mas o que eu deixaria de dica preserve a sua rede de pessoas. Cuide, construa uma rede de pessoas que são relevantes para vocês. Tenha o seu mentor do seu lado para te ajudar a tomar decisão. Tenha a humildade de saber que você sempre vai ter um ponto cego e alguém sempre vai ter o que contribuir. Deixo como dica também o que a Pri falou: manda para o universo, sabe? Gera mesmo essa vibração que você quer. Esteja muito atento ao que você tem. Não se permita ficar num lugar que não faz sentido para você. Provoque a mudança, que as coisas vão acontecer. Provoque a mudança, André, que as essa coisas vão última acontecer. pergunta. Perfeito. Desculpa. Antes da última pergunta, tem aqui um registro do, acho que é Kennen Souza, uma coisa assim. Tá dando gratidão a você aqui. O meu chat aqui parou, não tô vendo mais nada. Parei no tchau do Argo. Kennen Souza. O André foi importante para acionar esses dois termômetros da minha trajetória. Um abraço. Alguém conhece bastante, você trabalha com O você. Kennen, Mas eu vou falar do a pergunta Kennen. O final... Kennen largou, assim como eu, o Kennen largou tudo para trás e foi para Portugal. Porque esses termômetros dele a gente trabalhava junto, e aí, em algum momento o termômetro do Kennen deu essa desajustada, como eu tive vários momentos da minha vida. E eu falei: bora, se movimenta, bora. De repente,
Kenner está lá em Portugal super bem, super feliz, né? Enfim. Ele está em Portugal agora. Kenner. Ok, Ele a nossa está visitando o audiência está... Brasil, eu não sei se ele já voltou para Portugal. Teve aniversário de uma amiga nossa em comum, ele veio, mas eu acho que ele já voltou para Portugal. Veio só passar férias, mas está morando em Portugal. Acho que não é mais Conexão Que Brasil, legal, hein? É obrigado, Conexão Kenner. Brasil-Europa. Que legal. Antes de terminar, a última pergunta, então, mais uma reflexão, até inspirada aqui com a autoria com a Marcela, que passou, e também eu vejo aqui no seu briefing, para terminar essa live que a gente falou tanto de carreira, tanto de trabalho, né? Você mesmo colocou no seu briefing até que ponto vale a pena, uma reflexão sobre as ambições profissionais. E você usou uma palavra que eu acho muito interessante antes, que é a palavra equilíbrio, mas que muitas vezes a gente vê que as pessoas terminam se perdendo e aprofundando de maneira, né, exageradamente a questão da profissão. Até que ponto vale a pena, André? A sua reflexão. Até o ponto que os dois termômetros estão cheios. Se um dos dois se desequilibrarem, não vale mais a pena, e eu vivi isso na pele. Quando eu era muito mais novo, com 19 anos, eu fiz um planejamento de carreira até os meus 45 e eu ia ser um grande presidente de uma multinacional e eu ia sair na capa da Forbes e eu estava caminhando para isso. Só que isso me custava muito e aí chegou um certo momento, num desses momentos de burnout, que eu falei, tá, para quê? Eu quero provar o que para quem, né? E aí vem uma outra reflexão, acho que a nossa conversa está muito linkada a tudo. Vale a pena eu ter as coisas ou eu ser de fato quem eu sou? E aí eu linko mais uma vez com o que a Pri falou sobre a leitura corporal. Eu não sabia que eu era tão família. Então, assim, eu estava morando em São Paulo, distante da minha família, morando em Goiânia, morando fora, e minha família ficando distante, eu me sentindo perdendo as minhas raízes, eu tendo dificuldade de me reconhecer de fato quem eu era, meus valores sendo mexidos. Aí eu falei, para quê? Até que ponto vale essa ambição construída quando eu tinha 19 anos e eu vou me agarrar a isso? Não, deixa eu mudar. Deixa eu mudar e ir para coisas que hoje fazem sentido para mim. E aí tomei decisões na vida e hoje consigo novamente ter o equilíbrio da felicidade no trabalho e de me sentir desafiado de forma que eu consiga ser todo dia um pouco melhor. Gosto muito dessa palavra, equilíbrio. Eu acho que, né? Pri, não dá mais tempo a pergunta, mas a sua despedida aí. André, mais uma vez quero agradecer, foi um bate-papo muito agradável, muito bom. A gente vê que esse lado aí de trabalhar com o que eu amo realmente é a tua realidade, é o que você vive, não é só o que você fala. Em toda a tua linguagem corporal, eu percebo isso, né? A gente percebe o sorriso, o olho brilhando, isso é muito bom. Então, quero te agradecer por ter trazido a novidade de generalista, de especialista, de anestesista, porque todo mundo realmente, às vezes, não conhece o termo, mas até às vezes já trabalha dessa forma e nem sabe. Então, quero te agradecer pelo bate-papo, por ter trazido a tua experiência e por ter trazido também, de uma forma tão gentil e carinhosa, um pouco da tua história e de como é que você fez essa transição e falar para as pessoas que cada um, sim, tem seu jeito aí, tem seu valor aí no mundo, para todos nós. Respeitando sua honestidade, todo mundo tem o seu valor. Isso é muito importante, porque você encontrou o teu valor e está distribuindo isso para todas as pessoas que convivem com você, ou através da sua família, dos teus amigos, ou através do teu negócio. Então, mais uma vez, gratidão por ter participado. É uma honra e espero você aqui de novo. Obrigada. Obrigado. Priscila Freitas, de São Paulo, obrigado, Pri. A Marcela está dizendo aqui, um grande mentor de carreira. Obrigado, André. Marcelinha Jacobs faltou hoje, em estado de Moi, mas volta na próxima semana, na próxima segunda-feira, quando a gente vai ter a Ângela Guarita, nossa colega de E3, a educadora executiva. A Ângela Guarita, me parece que também é de Brasília, ou seja, vai ser 2 semanas aí, direto de Brasília. E a você, André Felipe, esse excelente papo, essa excelente reflexão, muita informação, muito obrigado. E agradecer duplamente você, porque você, o pessoal não sabe, o Conexão Brasil começou agora em março,
mas a gente já estava com essa ideia, né, Pri e Marcela, desde setembro, outubro do ano passado. Isso. E o ano passado a gente resolveu fazer um piloto do Conexão Brasil, né? E o nosso convidado para o piloto foi o André. Só que hoje foi para valer, André. Muito obrigado duplamente para você, então. Gratidão. Obrigado, eu agradeço. Obrigada. Eu só queria finalizar dizendo uma coisa. O nosso papo foi muito agradável, estou muito feliz de ter participado. E quem vai assistir depois no YouTube, a live vai ficar, parece que a gente divagou muito. Parece que a gente começou a falar de inexialista e foi falar de tanta coisa. O único recado que eu quero deixar para finalizar é: tá tudo muito ligado, muito mais ligado do que o que parece. Se quem às vezes achou que a gente viajou muito, né, Pri? Principalmente eu e a Pri, que nós não viajamos. Tá tudo muito, muito, muito ligado uma coisa com a outra. Só ter um pouquinho de atenção, como o nexialista faz, de conectar os pontos, de criar nexo nas coisas, que vocês vão ver que está tudo muito ligado. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Uma excelente semana para vocês e sucesso para o projeto. Sucesso Conexão Brasil. Para todos nós. Obrigadão. Conexão Brasil volta então na próxima segunda-feira, à 13h aqui pelo Instagram. O programa fica gravado no YouTube. Você pode assistir a qualquer momento. Grande abraço a todos. Tchau, um abraço. Beijo, André. Beijo, Bri.